Investir em melhoramento genético é uma das estratégias para fortalecer a suinocultura paranaense. Para ver de perto uma dessas iniciativas, a nossa equipe foi até a granja da empresa Biribas, que desenvolve pesquisas a fim de aumentar a produtividade e a qualidade da carne. É no interior do município de São Pedro do Iguaçu, no oeste do Paraná, que está localizada a maior empresa independente de genética suína do Brasil. Essa é uma das granjas da Biribas. Aqui encontramos mais de 500 matrizes e reprodutores de 6 raças, entre nacionais e estrangeiras. São animais com alto padrão de desempenho e qualidade de carne superior ao mercado tradicional. O Luiz é médico veterinário e um dos proprietários do empreendimento que está na família há gerações. A Biribas, ela nasceu lá na época com meu bisavô, né? Ele já mexia com suínos. E em consequência meu avô, após isso meu pai assumiu e agora eu e meu irmão estamos tocando a empresa. Com a parte de melhoramento genético, com reprodutores, ela surgiu com o propósito inicialmente de atender a produção em que se exigia aqui na região de material genético para as integradoras, né? Inicialmente a Sadia, que se instalou em Toledo, tal, e depois nós expandimos para atender o mercado nacional. Tá? Desde então, isso aí lá por 1970, nós comercializamos animais para o Brasil inteiro. Tá? Participávamos de diversas feiras agropecuárias, no auge das feiras, e começamos a desenvolver essa parte de melhoramento genético para você conseguir trazer sempre animais, né? Conseguir produzir animais sempre superiores às gerações anteriores. Tá? Com isso, buscando sempre viabilizar mais o pequeno produtor, os nossos clientes, para ele ter um produto dentro da sua granja em que ele vai conseguir ter melhores índices zootécnicos e, consequentemente, reduzir o principal custo dele, que é a alimentação. A granja possui ciclo completo, ou seja, todas as fases que envolvem a criação de suínos. A maternidade é um desses setores. Esses dutos de ar ajudam a manter o ambiente na temperatura ideal para os suínos. Então, você tem que dar temperatura adequada, uma nutrição balanceada, um ambiente em que ele não se estresse, em que eles fiquem deitados, tranquilos, né? Não demonstrem anomalias de sintomas que eles estão demonstrando estresse. Todo o estresse que é provocado no animal, ele perde em desempenho. Qualquer desestresse, tanto alimentar, tanto de movimentação brusca com os animais, a orientação do pessoal que trabalha para não ser ríspido, ser calmo. Isso tudo o animal te retorna com um desempenho zootécnico. Então, assim, de modo geral, a suinocultura a gente precisa entender o animal e respeitar as necessidades deles. Desde os primeiros dias de vida, os leitões recebem os cuidados necessários para garantir o patamar alcançado pelos animais da Biribas. Isso inclui um protocolo rigoroso de vacinação, somado a uma alimentação balanceada de acordo com a idade. Todos os animais da granja são submetidos a avaliações constantes. Esses testes coletam informações que compõem o banco de dados da Biribas, uma rotina que faz parte do trabalho para o melhoramento genético. É assim que foi identificado o potencial da raça Moura, que possui carne com alto teor de marmoreio e boa taxa de crescimento, ideal para pequenos produtores que buscam explorar cortes nobres. Agora, a gente trazendo ela e conseguindo trazer ela para dentro de um núcleo de melhoramento genético, a gente consegue imprimir pressão de seleção e trazer ganhos genéticos para essa raça. Então, num futuro bem próximo, nós vamos conseguir colocar fêmeas Moura, né, destinadas a essa raça, mantendo a qualidade de carne, que é o que a gente busca nela, né, justamente para fazer esses, principalmente, produtos curados, ou até produtos in natura para atender mercado
de restaurante altamente elitizado, que remunere muito bem por essa carne, né? Mas nós vamos também conseguir imprimir nela uma melhora nos índices zootécnicos, né? Fazendo com que, ao longo do tempo, ela vá produzir mais leitão, ela vai produzir uma taxa de ganho de peso melhor, uma conversão alimentar mais eficiente na conversão de ração em carne. O trabalho da Biribas vai além da granja que nós visitamos. Toda a análise dos dados e informações coletadas lá, elas são analisadas em Santa Catarina com o geneticista Renato Irgang, que é com quem eu converso agora. Renato, como que a ciência ela pode ajudar para a difusão da raça Moura aqui no Brasil? Nós temos que achar aí por meio da ciência, por meio da experimentação, por meio de testagem, nós temos que achar um meio econômico de produção desses animais, sem eles perderem as suas características economicamente importantes. Esse banco de dados que a gente recebe, então, ele é tratado estatisticamente, né? A gente analisa os dados estatisticamente e a gente compara os animais contemporâneos, animais, por exemplo, que encerraram uma participação num teste agora, com os animais que já participaram do mesmo teste no passado. E então se faz recomendações quanto a quais os animais que a gente deve usar como reprodutores para ficarem no plantel, e quais os animais que a gente recomenda que sejam comercializados, e quais os animais, neste caso, que não são aproveitados na reprodução, então que são destinados para o abate. Então, a gente, na ciência, pode dar uma contribuição, eu creio que boa, para o aproveitamento dessa raça. É impressionante o que está sendo feito em outros países com essas raças, vamos chamar assim, não industriais, né? O pessoal está estudando muito essas raças, está olhando a parte da genômica delas também. Talvez aqui no Brasil nós temos que olhar a genômica para procurar identificar genes nessas raças responsáveis por resistência a algumas doenças em suínos, os genes associados aí com a produção de leitões, os genes associados com qualidade de carne, né? Ou seja, a ciência tem tudo para trabalhar, tem tudo para ela fazer nessa raça Moura, e eu diria que a gente está começando, né, esse trabalho. Em quais pontos que essa raça ela precisa melhorar? Quais pontos que nós podemos melhorar nessa raça para que ela seja viabilizada economicamente? Essa raça ela tem um número limitado de leitões que ela produz, em torno de 9 a 10 em média. Hoje os nossos genótipos industriais estão produzindo 15, 16, 18 até 20 leitões, tá? Não estou querendo dizer aqui que Moura tem que ir para esse nível, né? Mas estou dizendo que Moura é uma raça que produz um número inferior, menor de animais. É característico dessa raça, ela nunca foi trabalhada geneticamente para melhorar o número de leitões nascidos. E eu não sei se nós devemos trabalhá-la intensivamente para isso, mas nós precisamos achar um jeito de melhorar a taxa de crescimento desses animais, selecionando para reprodutores dos animais mais pesados a uma determinada idade, dentro de um determinado sistema de alimentação. É possível a gente fazer alguns ganhos genéticos, para o produtor também ter um desfrute mais rápido da produção desses animais. E nós temos que realmente estudar aí a parte do marmoreio, né? E valorizar aqueles animais que têm um grande teor de carne com um alto teor de marmoreio na carne. Para alcançar esse objetivo, Renato, nós precisamos ter um banco de dados muito rico em informações, não é mesmo? Isso. Nós temos poucas famílias diferentes dessas raças, né? Hoje, na Biribas, tem 5 ou 6 famílias. Então, é importante você ter informação de cada animal, de sua família, para você evitar de fazer acasalamento de animais aparentados, né? Se você não sabe a genealogia do animal, se você não sabe quem é o pai, quem é a mãe, quem são os avós de um animal, você pode eventualmente reproduzir animais que são parentes, né? E aí você pode ter algumas perdas, perdas por consanguinidade, se esses animais foram portadores de genes
que a gente chama de genes deletérios, que podem reduzir o crescimento, podem reduzir o número de leitões nascidos ou podem causar algumas malformações anatômicas nos animais, né? Então, o banco de dados é muito importante, né? Renato, eu agradeço a sua participação aqui no Agrofag e até a próxima. Tá bom, muito obrigado também. Sucesso para vocês aí. Um abraço. A gente vê aí que o desenvolvimento da genética está presente em várias áreas, né, professor? Inclusive na suinocultura. Correto, Antoniana. O melhoramento genético está presente em várias áreas, inclusive na suinocultura, como você disse. Ou seja, esses encontros são importantes, porque direcionam o geneticista a seus objetivos finais, ou seja, uma melhoria dessa suinocultura para as partes nobres ou os cortes nobres, que é uma coisa interessante, porque essas partes nobres, esses cortes nobres, está cada vez mais aumentando o consumo. E um melhoramento genético visando essa área é muito interessante.